Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Réveillon deve receber mais de 4 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Festa da Virada deve movimentar mais de 3 bilhões de reais. Desemprego no Brasil cai para 7,5%. Índice é o menor desde fevereiro de 2015. Sem presidente, CBF também fica sem Ancelotti. Técnico italiano renovou com o Real Madrid. A Argentina formaliza a renúncia ao BRICS e Milei diz que decisões da gestão anterior devem ser revisadas. Ainda no país vizinho, o principal central sindical convoca greve geral. Paralisação está prevista para 24 de janeiro. A movimentação das estradas com a proximidade da chegada de 2024. E você vai ver ainda, na série Protagonistas do Parto, mulheres que encontraram na informação os caminhos para a escolha do parto correto. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Agora 8h02. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que o país registrou uma taxa de desemprego de 7,5% no trimestre encerrado em novembro, o menor índice desde fevereiro de 2015. A taxa de desemprego do Brasil recuou ligeiramente e voltou a cair. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, o desemprego manteve a tendência de queda, com a 8ª redução consecutiva do indicador. Segundo o órgão, é o menor contingente de pessoas em busca de emprego desde abril de 2015, quando eram 8,15 milhões, 539 mil a menos do que há um ano, uma redução de 6,2%. O número da população ocupada atingiu um recorde na série histórica, 100,5 milhões, um crescimento de 0,8% no ano. O salário médio dos trabalhadores no Brasil aumentou 3,8% em um ano, atingindo a média de R$ 3.024. A taxa da informalidade também cresceu para 39,2% da população economicamente ativa, 0,1% a mais do que no trimestre anterior, o equivalente a 39,4 milhões de trabalhadores informais. E os argentinos realizaram um novo protesto em La Matanza, enquanto o principal sindicato do país convocava uma greve geral contra as reformas do presidente Javier Milei, que visam desregular a economia. A Confederação Geral do Trabalho, principal central sindical da Argentina, com cerca de 7 milhões de afiliados, convocou uma greve geral para o próximo dia 24 de janeiro. O ato foi marcado em repúdio ao decreto e ao pacote de projetos de lei do recém-possado presidente Javier Milei. Na quinta-feira, um novo protesto contra o governo ultraliberal reuniu diversas organizações sociais nas ruas de La Matanza, o mais populoso dos 135 distritos da província de Buenos Aires. Vinimos a rechazar o decreto de necessidade e urgência. Viemos rejeitar o decreto de necessidade e urgência de Javier Milei, que revoga todos os direitos trabalhistas na Argentina, que abre as portas para uma flagrante violação de nossa soberania nacional em diferentes áreas: terra, água, propriedade de empresa. Flagrante nossa soberania nacional em distintos temas: terras, água, propriedade de empresa. É muito doloroso ver que a nossos chicos. É muito doloroso ver que nossos filhos não conseguem ter as 4 refeições cobertas por dia. Então repudiamos veementemente o decreto do presidente Javier Milei, porque ele vem para esmagar o povo, vem contra nós, e é algo que não vamos permitir. Vivemos anos de luta, 40 anos em democracia, e não é justo que tenhamos que passar por isso de novo. Vivimos e não é justo todo o que temos que volver a passar. Milei promete dar uma gigantesca sacudida na economia argentina, com a revogação ou a reforma de mais de 300 leis, mediante um decreto que entrou em vigor nesta quinta-feira e que também inclui o regime de trabalho. O texto só pode ser invalidado se for rejeitado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado.
Além disso, o presidente apresentou ao Congresso um pacote de modificações de leis que permitirá a privatização de mais de 40 empresas públicas e limitará o direito de reunião e manifestação, entre outros aspectos. A ideia é implementar um plano de austeridade que inclui a eliminação de subsídio ao transporte e as tarifas de serviços públicos, além de paralisar a construção de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado. A Argentina passa por uma grave greve com uma inflação anual até novembro de mais de 160% e uma taxa de pobreza superior a 40%. Milei afirma que o país precisa de um tratamento de choque e, embora reconheça que os próximos meses serão difíceis, considera que poderá atrair investimentos e transformar a Argentina em um país potência. E ainda sobre a Argentina, o governo formalizou a renúncia de adesão ao BRICS por meio de cartas dirigidas aos países membros do grupo. O anúncio foi feito hoje por um porta-voz da presidência. Fora do BRICS antes mesmo de entrar. O governo da Argentina, liderado pelo presidente ultraliberal recém-eleito Javier Milei, formalizou sua renúncia à adesão ao grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A incorporação dos hermanos havia sido decidida na cúpula de Joanesburgo, em agosto, durante o mandato do peronista Alberto Fernandes. Nesta sexta-feira, um porta-voz da presidência informou que foram enviadas cartas aos países membros do grupo oficializando a decisão. Nas missivas assinadas por Milei, informa-se que a incorporação da República Argentina ao BRICS como membro pleno a partir de 1º de janeiro de 2024 não é considerada apropriada. Mais à frente, o texto sublinha que a marca da política externa do novo governo difere em muitos aspectos do anterior e que algumas decisões tomadas serão revistas. Na cúpula de Joanesburgo foi anunciada a expansão do BRICS com o convite a 6 novos membros, que incluíam, além da Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. Hoje, o grupo representa 24% do produto interno bruto global e 42% da população mundial. Os integrantes do BRICS compartilham a reivindicação de um equilíbrio mundial mais inclusivo, especialmente no que diz respeito à influência dos Estados Unidos e da União Europeia. E o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta quinta-feira que as autoridades dos Estados Unidos concordaram em manter abertas as fronteiras e também as ferrovias entre os dois países. Washington fechou várias passagens legais nos últimos dias na tentativa de conter a chegada de migrantes irregulares. O mandatário mexicano se reuniu na última quarta com o secretário de Estado americano Antony Blinken e com outros representantes de Washington para tratar da crise migratória. Os Estados Unidos suspenderam recentemente várias passagens legais na fronteira de mais de 3.000 quilômetros com o México, sob o argumento de que procuravam se concentrar em processar migrantes sem documentação. Temos que estar atentos para que não se cierrem. Temos que estar atentos para que não fechem as passagens. Chegamos a esse acordo e já estão abrindo as passagens para os trens e para as pontes fronteiriças, normalizando a situação. Os puentes fronteiriços, normalizar a situação. A visita de Blinken ocorreu no momento em que o Partido Republicano pressiona para que o presidente americano Joe Biden adote medidas rígidas contra a migração, em troca de apoio a um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Autoridades americanas dizem que cerca de 10.000 migrantes tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos todos os dias, quase o dobro do número registrado antes da pandemia. Poucos mexicanos buscam atravessar a fronteira e a maioria dos grupos é formada por pessoas vindas da América Central, devastada por problemas como pobreza extrema, violência desenfreada e colheitas ruins. México e Estados Unidos concordaram em realizar reuniões periódicas para tratar da questão migratória. O próximo encontro deve ocorrer no mês de janeiro, em Washington, mas ainda sem data definida. E o estado americano do Maine bloqueou a participação do presidente Donald Trump, do ex-presidente Donald Trump, nas primárias locais. Da semana passada, uma decisão semelhante foi tomada no estado do Colorado.
No documento oficial, o Estado cita que Donald Trump não está qualificado para ser presidente, citando a 14ª emenda da Constituição norte-americana, que exclui da responsabilidade pública aqueles que tenham participado de atos da insurreição. A decisão é assinada pela ex-senadora Shanna Billow, secretária de Estado do Maine, que é responsável pela organização das eleições. A decisão no Maine será impugnada nos tribunais, anunciou o porta-voz da campanha de Donald Trump, e poderia ser objeto de um recurso final na Suprema Corte dos Estados Unidos. O ex-presidente se apressou em condenar a decisão, afirmando que foi tomada por uma esquerdista radical que era um ardente apoiador de Joe Biden. O ex-presidente foi indiciado em 1º de agosto a nível federal e posteriormente em 14 de agosto pelo estado da Geórgia, acusado de tentar anular os resultados das eleições de 2020. Em vários estados do país foram iniciados processos para bloquear o caminho do claro favorito nas primárias republicanas. Enquanto Michigan e Minnesota os rejeitaram, o Tribunal Supremo do Colorado foi o primeiro, na semana passada, a declarar Trump inelegível por suas ações durante o ataque ao Capitólio. O Tribunal de Apelação do Colorado decidiu que Trump não pode participar das primárias eleitorais do estado em 2024, porque suas ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio em 2021 o tornam inelegível. O técnico italiano Carlo Ancelotti, que de acordo com o ex-presidente da CBF, deu a palavra que assumiria a seleção brasileira, renovou o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o técnico italiano Carlo Ancelotti, que teria um acordo com a CBF para assumir a seleção brasileira em julho. O comunicado do clube espanhol afirma que o novo acordo vai ser até meados de 2026. O texto também lembra dos 10 títulos conquistados pelo treinador no clube, entre eles 2 Ligas dos Campeões em 2014 e 2022. O anúncio chega de surpresa, já que o italiano era esperado para comandar o Brasil depois da Copa América, que vai ser realizada entre 20 de junho e 14 de julho do ano que vem. A diretoria do Real Madrid renova, assim, a confiança em Ancelotti, que também passou por clubes como Milan e Bayern de Munique. O técnico inicia, assim, um novo ciclo na equipe merengue, dando protagonismo a jovens talentos como os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo. O Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol depois de 18 rodadas e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, quando vai enfrentar o RB Leipzig da Alemanha. E você vai ver a seguir. Rússia faz um dos piores ataques na Ucrânia, disparando 150 mísseis, deixando 16 mortos e centenas de feridos. No comentário político, Tiago Pereira fala sobre a medida provisória publicada nesta sexta-feira, que trata da reoneração da folha de pagamento. E tem a segunda reportagem da série Protagonistas do Parto. Você vai conhecer mulheres que encontraram na informação os caminhos para a escolha do parto correto. É depois do intervalo, nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias
informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora às 8h17. Mais de 20 pessoas foram presas e mais de 60 mulheres resgatadas em uma operação conduzida pelas forças de segurança peruanas nesta quinta-feira em Lima. De acordo com as autoridades, membros de uma facção venezuelana prometiam trabalho estável, mas acabavam forçando as vítimas a se prostituírem. As autoridades anunciaram a captura de 22 membros de uma facção do Trem de Aragua, organização criminosa de origem venezuelana. Os criminosos estão envolvidos em vários casos de extorsão, homicídio e tráfico de seres humanos, sob a forma de exploração sexual. A operação contra a gangue, considerada a mais perigosa a atuar no Peru, foi realizada em várias regiões do país. O Ministério do Interior informou que entre os presos estão vários cidadãos venezuelanos, acrescentando que 60 mulheres vítimas de exploração sexual de nacionalidades colombiana, venezuelana e peruana foram resgatadas. As vítimas teriam chegado ao Peru enganadas com promessas de trabalho estável em restaurantes ou boates, mas acabaram forçadas a se prostituir sob ameaças. O Ministério Público disse que, se descumprirem as regras, as mulheres podem ser isoladas, agredidas e, em alguns casos, executadas pelos investigados. Israel bombardeou o sul e o centro da faixa de Gaza nesta sexta-feira, enquanto o Egito se prepara para receber uma delegação do movimento terrorista Hamas para discutir novas propostas para acabar com a guerra no território palestino sitiado. O exército israelense afirmou que suas forças estão ampliando a operação no sul de Gaza e que eliminaram dezenas de terroristas em todo o território nas últimas 24 horas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que outras 100 mil pessoas deslocadas chegaram a Rafah nos últimos dias, após a intensificação dos combates. A guerra em Gaza, que começou com os ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro, deixou grande parte do norte do território em ruínas, ao mesmo tempo em que os combates se estenderam para o sul. Israel prometeu destruir o Hamas em represália ao ataque que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números israelenses. Cerca de 250 pessoas foram levadas como reféns e pelo menos metade continua em cativeiro. A intensa ofensiva aérea e terrestre de Israel deixou mais de 21 mil mortos, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do Hamas no poder em Gaza. Pelo menos 16 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas em uma série de bombardeios russos na Ucrânia. As autoridades ucranianas informaram que foram disparados mais de 150 mísseis e também drones contra diversas cidades, incluindo a capital Kiev. As autoridades informaram que os mísseis e drones foram disparados contra áreas pacíficas habitadas por civis. A Força Aérea afirmou no Telegram que conseguiu interceptar 114 mísseis. A capital Kiev foi um dos alvos dos ataques e diversas mortes foram registradas, inclusive de crianças. Lviv, Odessa e outras 2 cidades da região também foram atingidas. O presidente Volodymyr Zelensky detalhou que a Rússia utilizou todos os tipos de armas do arsenal. O ataque ocorreu 3 dias depois de Moscou ter reconhecido que um navio foi danificado na terça-feira devido a um bombardeio ucraniano em Feodósia, na península anexada da Crimeia. Esta semana ficou também marcada pelo anúncio do exército ucraniano de uma retirada para os subúrbios de Marinka, cidade no leste do país que o exército russo afirma ter conquistado. Iniciada em junho, a contraofensiva ucraniana falhou e o exército de Kiev não fez avanços territoriais ao longo de 2023, quando não houve mudanças significativas no fronte.
Partidos políticos e entidades entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a lei que distribuiu a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pela tese, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Na ação, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a Rede Sustentabilidade e também o PSOL pedem que a lei seja declarada inconstitucional e também suspensa até o julgamento definitivo da questão na Corte. No dia 14 deste mês, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que validou o marco temporal. E agora, continuando com o tema política, o governo federal publicou nesta sexta-feira, último dia útil de 2023, a medida provisória que propõe reoneração gradual da folha de pagamento. Lembrando que a desoneração havia sido prorrogada pelo Congresso Nacional. Uma medida que deixou deputados e também senadores furiosos. E o jornalista Tiago Pereira chega agora para comentar essa notícia nada boa para 17 setores da economia. É isso mesmo, Tiago? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, André. Boa noite a você, a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Essa deve ser a terceira ou quarta vez que a gente fala sobre esse assunto, porque a gente achou que ele já estava definido, mas logo após aquela decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente Lula, o ministro da Economia, Fernando Haddad, havia dito que o governo sim iria tomar alguma medida e veio agora por meio de medida realmente provisória. Fica até redundante, né? Tomar uma medida provisória. Pois é, ontem a gente já tinha até anunciado aqui que o governo iria reonerar de forma gradativa, né? E hoje veio, portanto, a publicação da medida provisória que traz as novas regras que entram em vigor em 1º de abril de 2024, em razão da noventena. Portanto, de 1º de janeiro do ano que vem, que está logo ali, né? Está chegando, até o dia 31 de março, vale a regra aprovada pelo Congresso Nacional, que derrubou, portanto, o veto do presidente Lula. Essa medida provisória traz duas propostas para aumentar a arrecadação e, claro, zerar o déficit público. A primeira delas trata da limitação de compensação de impostos pagos pelas empresas. Portanto, agora, para ter uma compensação, vai ter um limite, o governo vai estabelecer por regra. Já a segunda medida diz respeito à revisão do programa emergencial da retomada do setor de eventos, renovado por 5 anos lá no final de 2022, uma forma de compensação pelas medidas de combate à pandemia da Covid-19. Impacto, portanto, num setor que, de certa forma, apoiou em massa o retorno de Lula ao poder, a classe artística e musical, que está diretamente ligada aos setores de eventos, como shows, apresentações teatrais, entre outros. Gente, como o governo não sinaliza em redução de cargos, tipo uma reforma administrativa, enxugando a máquina, reduzindo ministérios, fazendo uma fusão de ministérios, por exemplo, não há, portanto, outra saída a não ser os setores que hoje pagam de 1 a 4,5% terem uma oneração gradativa, podendo chegar ao teto, que é 20%. É só assim que o governo vai conseguir, buscando impostos, compensar as despesas que está tendo, que não são poucas, né? A máquina do governo, a gente sabe, é gigantesca. Essa manobra do governo de editar uma medida provisória, entrando em contraditório a uma decisão do Congresso, é claramente interpretada pelos especialistas como um abuso de poder, que é quando um poder usa das suas prerrogativas para derrubar uma decisão de outro. A gente sabe bem aqui como que isso é, né? É como estava ocorrendo, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, que em muitas decisões que a gente viu lá, André acabou de falar do marco temporal, é uma informação clássica que vem dizer isso, né? Vem em contraponto com essa questão, uma questão que o Supremo estava usando uma atribuição do Congresso, ou seja, dos deputados e senadores, estava legislando. Agora, estranho para a esquerda que aqui no Brasil
eles admitem esse tipo de ato, né? O governo decretar e pronto. Mas parece que lá na Argentina, como a gente acabou de ver, por exemplo, na reportagem, situações parecidas, mas obviamente com impactos bem maiores, não estou comparando uma coisa com a outra, não pode o executivo tomar decisão. A gente finaliza pensando que hipocrisia é bobagem, pouca bobagem para essa gente. Portanto, um fim de ano, a gente até tinha comentado, é até engraçado que, quem sabe, os empresários, né, a economia vai fechar o ano com uma situação da desoneração da folha positiva, já que o Congresso tinha derrubado. Agora o governo, no finalzinho do ano, no apagar das luzes praticamente, publica essa medida provisória que aqui a esquerda entende como necessária, como benéfica, né, como correta, né, derrubar uma ação de um outro poder, mas lá na Argentina, que o Milei fez praticamente a mesma coisa, eles criticam, né, porque sempre tem os especialistas de plantão, eles criticam. Claro que lá a gente não está se comparando a seco, mas lá existe uma série de regras que a medida provisória que ele publicou atribuiu, a gente viu na reportagem, mas é que assim, para um lado eu apoio, para o outro não apoio, então fica mesmo uma hipocrisia da parte desse pessoal. Tá certo. E hoje, assim a gente finaliza a sua participação política no Pix News, que é a última participação de 2023, assim como a última edição do Pix News deste ano também. Quero te agradecer por tudo. Gente, ele é o nosso editor-chefe. Claro que nesse momento ele é o Thiago, jornalista, comentarista político aqui do Pix News. Mas por trás, nos bastidores, ele se dedica muito e consequentemente se dedicou neste ano de 2023. Estou quebrando o protocolo para agradecer em nome de toda a equipe, porque não só saber chefiar, mas sim ter empatia, né? E o nosso dia a dia, o nosso cotidiano não é fácil. Ir em busca sempre de matérias e saber peneirar essas matérias para levar até você, telespectador, da melhor forma possível, os principais assuntos da nossa região, do nosso estado, do país e do mundo. E ele, com toda a maestria, sabe, é claro, fazer a sua função da melhor forma possível. Então, gratidão em nome de toda a equipe. Exagerou, imagina. Isso só é possível por causa da equipe que é competente demais, eu sempre falo isso. O Pix News não existiria sem ter você e todo o pessoal que está lá no Twitter, o Vini, o Guto, o Eduardo na redação, o Vinícius Pacheco, nosso repórter, a Emily no site, a Maria, né, acompanhando aí os cortes e também nos ajudando nas reportagens. Sem essa equipe, nada disso seria possível. Não adiantava o Thiago estar ali se não tivesse equipe para executar. E com isso, com essa mensagem, né, a gente finaliza o Pix News, o comentário, a minha participação. Ainda tem reportagem? Ainda tem muita coisa ainda. A minha participação, desejando a você e a toda a nossa equipe, né, um feliz 2024, que a gente possa no ano que vem trazer mais notícias positivas, que é o que a gente sempre pede aqui, e claro, o que tiver de errado a gente vai estar sempre apontando, porque faz parte do jornalismo, né? Dar luz para aquilo que muitas vezes querem que fique escondido, querem que fique lá embaixo dos tapetes. Tá certo, obrigada e um feliz 2024. Para todos. E continuando então com o Pix News, hoje em mais um episódio de Protagonistas do Parto, você vai acompanhar a escolha de algumas mulheres que decidiram se informar e conseguir optar pelo parto humanizado. Cada parto é único, podendo ser marcado de maneiras positivas ou negativas. Lucine estava na faculdade de enfermagem quando teve o primeiro filho. Com a experiência que ela teve, percebeu que muitas mulheres precisam ser apoiadas nesse momento tão importante para a vida de todos. Mesmo sendo estudante na área, viu naquele momento que ainda tinha muitas informações que as mulheres precisam ter conhecimento. Vou te dizer que não foi uma experiência positiva. Passei por aquele momento e por muito tempo fui me culpando. Até que veio a pandemia, falei, preciso fazer alguma coisa para que eu consiga ressignificar isso para outras mulheres. Porque, querendo ou não, as mulheres elas levam a experiência de parto para o resto da vida. Né? Vai influenciar no pós-parto, no puerpério, às vezes até mesmo em como vai ser tratada aquela criança.
talvez numa depressão pós-parto, algo mais sério, né? Que poderia ter sido evitado se tivesse sido uma experiência positiva. E sendo assim, em março de 2021 eu decidi e fui fazer meu curso de doula. De lá pra cá já se passaram mais de 3 anos e nesse período ela vem auxiliando outras mulheres. Se dedicou e tornou-se doula, contribuindo com informação e apoio psicológico. Uma das mulheres que receberam esse serviço foi a Gabriele. Portadora de diabetes tipo 1 e gestante de primeira viagem, todo o período de gestação foi acompanhado com muito cuidado. Uma das grandes dúvidas da Gabriele era sobre a decisão de parto normal ou cesárea. Então eu fiquei internada há quase um mês e a gente fica no alojamento conjunto, que é onde as outras mulheres também têm bebês. E aí eu via as mulheres que chegavam do parto normal e as mulheres que chegavam de cesárea. As mulheres que chegavam do parto normal chegavam caminhando com os bebês, normal, tomavam banho 1 hora depois que chegavam no alojamento, e as mulheres de cesárea, por ser uma cirurgia, ficavam deitadas 6, 8 horas, não comiam, não levantavam para tomar banho, tinham dores na hora de levantar horríveis. Então me deu um medinho ali da cesárea, tipo, opa, a dor do parto pode ser, mas as pessoas depois estão lá, cuidam dos bebês muito mais tranquilo. Decidido pelo parto normal, Gabriele passou a ter apoio por meio de informações com Lucine, tanto para ela quanto para o marido. No entanto, no dia do parto, a doula não pôde estar presente, mas mesmo assim acompanhou de forma remota e contribuindo para que tudo desse certo. E aí nisso ele mandou mensagem para a Lucine, ela tá, agora eu acho que vai, ele mandou assim, né, a cabeça tá apontando, ele ainda mandou bem assim na conversa. Dela disse, então vai curtir né, vai ver tua filha nascer. E disse, não esquece de dizer para ela que ela tá numa onda, no mar, e que a onda vai vir. Quando a dor vir, manda ela fazer força. E isso pra mim eu tenho nítido dele me falando, depois a gente leu as conversas vendo que foi ela que falou. E eu senti a água em mim, né? Foi assim uma coisa fora do normal. E eu, na hora que vinha, eu imaginava a água e fazia força. Gabriela Irajá também foi atendida pela Lucine. Ela recebeu as informações necessárias para ter um parto humanizado. A experiência que ela teve na primeira gestação terminou com um sentimento de frustração. Quando engravidou pela segunda vez, sabia que era a oportunidade de fazer diferente e ser a protagonista do parto. Eu solicitei que fosse o menos intervencionista possível. Eu coloquei isso no meu plano de parto, que eu acabei esquecendo de levar para o hospital. Mas eu solicitei verbalmente, né, na hora que eu dei entrada, e a doula segurou, meu acompanhante também, eu pedi que fosse o menos que pudessem me encostar possível. Tanto que eu parei, a médica não fez um exame de toque em todo o período que eu fiquei no hospital. Eu parei, eu que peguei minha filha, meu marido que cortou o cordão, então eu pedi para e conseguir ser atendida. Conseguir isso é uma realização, uma ressignificação do que é do parir, né? E é uma sensação de empoderamento, de notar que a gente consegue o que a gente se propor a fazer, a gente consegue. Algumas pessoas confundem parto humanizado com a escolha que o nascimento ocorra por via de parto natural. No entanto, até mesmo a cesárea pode ser considerada humanizada. Basta que os profissionais que atendam a mulher respeitem os desejos e direitos dela. O importante é que seja um momento em que o estresse seja reduzido e que seja permitido a troca de calor e amor entre a mãe e o bebê nos primeiros instantes dessa relação. É uma tendência que a gente tem nos últimos anos de tentar respeitar ao máximo aquele casal que está ali, né, recebendo seu filho, e as vontades daquele casal, principalmente daquela mulher que está em processo ou de parir o seu filho, né, via parto normal, ou se for para uma cesariana também de respeitar a hora dourada, que é a primeira hora de vida do bebê, o contato pele a pele, apagar as luzes, deixar o ambiente quieto, ninguém ficar conversando assuntos aleatórios, né, naquele momento, um respeito e cuidado com o bebê, não fazer nada que não seja realmente necessário. Por exemplo, antigamente eram feitas aspirações do nariz do bebê, hoje em dia já não se faz mais, a não ser que seja estritamente necessário, assim como outras práticas obstétricas que a gente também não tem que fazer nada de rotina, né? A gente vai conversando com a paciente, vai vendo a evolução do trabalho de parto
e tudo é comunicado, explicado, e a paciente tem que dar o seu aval para qualquer intervenção, qualquer coisa que a gente vá fazer. Eu acho que é principalmente um parto em que a gente é respeitada, as nossas vontades são respeitadas, a gente se informa para isso. Então, ser respeitada já para mim já foi humanizado, porque tu conseguir dizer, pôr no papel, né, se tu tem um plano de parto ou se tu não consegue, verbalmente, tu pedir, ser respeitado, as tuas vontades serem atendidas, respeitarem o teu bebê, respeitarem o teu corpo, eu acho que já é uma humanização, já é suficiente se tu for respeitada. Bruna, por exemplo, é parteira, mãe de um menino e 2 meninas. Todos os 3 partos dela foram em casa. Para ela, o primeiro contato e o imediato vínculo criado entre mãe e bebê é fundamental. Acho que os principais benefícios é a qualidade do vínculo. O bebê humano é um bebê mamífero. E como todo bebê mamífero, ele precisa que a mãe reconheça, que cheire, que se vincule fisicamente com ele de um lugar mais instintivo, sabe? Então, dentro do parto em casa, a gente respeita não só a hora dourada, que hoje já se fala como um conceito, né, dentro da política da humanização do nascimento, mas o dia dourado. A gente não precisa pesar, medir, lavar, fazer qualquer coisa com o bebê no primeiro dia se está tudo bem. Isso é facilmente observável no colo da mãe. Se está tudo bem, se a mãe recebeu esse bebê, muitas querem elas mesmas pegar o bebê quando sai do seu corpo. Eu peguei a minha filha quando saiu do meu corpo, eu mesma recebi ela. A minha última filha foi o pai que recebeu ela. As parteiras, minhas colegas, estavam ali, mas estavam ali só para me dar a mão se eu precisasse. Sabe? Só o fato da presença delas ali, isso já, para mim, já era reconfortante, já me dava uma força feminina, uma segurança. As vantagens da humanização do parto são várias, desde a redução de casos de depressão pós-parto, diminuição de ansiedade e estresse, além da criação de um laço mais forte entre mãe e filho. Para isso, é fundamental a participação de profissionais capacitados neste processo. É isso que você vai ver no próximo episódio de Protagonistas do Parto. E a Polícia Rodoviária Federal deu início nesta sexta-feira à Operação Ano Novo em todo o território nacional, que se estenderá até a meia-noite de segunda-feira. Em Santa Catarina, a PRF conta com um efetivo reforçado, priorizando a segurança viária durante este período. A maior movimentação deve ocorrer nas rodovias que dão acesso ao litoral do estado. O objetivo da operação é reduzir o número de acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais. Para isso, a PRF intensificará a fiscalização de infrações de trânsito com foco na embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos. Em Santa Catarina, a expectativa é de um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias com destino às cidades litorâneas. A BR-101, a 280 e a 470 são as principais vias que devem registrar congestionamentos. Historicamente, tradicionalmente, são justamente esses os pontos que oferecem mais preocupação para a PRF e mais lentidão para o motorista. BR-101 Norte, a partir de Araquari, mais ou menos, até Navegantes e Itajaí. A BR-280, no trecho de praia, o trecho BR-101 a São Francisco do Sul. BR-470, do Vale do Itajaí até a BR-101. E talvez o Morro dos Cavalos, na BR-101, região da Grande Florianópolis, quando há ocorrências que limitem o trânsito ali naquela região, rapidamente se formam filas, rapidamente existe congestionamento da região. Então, em condições normais, o Morro dos Cavalos não oferece preocupação no momento, mas caso haja qualquer ocorrência naquele trecho, pode acontecer sim a formação de filas. E para quem ainda não pegou a estrada, algumas recomendações são importantes. Planejar a viagem, saber que é possível que a pessoa vai gastar mais tempo no trânsito do que gostaria, uma vez que o trânsito é lento, saturado, há formação de filas. Então não tente ganhar tempo ultrapassando em local proibido, ultrapassando em local que não é apropriado, que não se tem visibilidade suficiente. Ganhar 1, 2, 3 minutos
pode até atrapalhar o período de festas dessa pessoa, quando não atrapalhar a própria vida dela e de outros. Então, planeje a viagem, considere a formação de filas, leve água, é quente, faz calor, muitas vezes o tempo parado num congestionamento, aquela sensação térmica dentro do veículo pode superar os 40 graus, então leve água, se hidrate, esteja tranquilo, esteja calmo, porque certamente essa pessoa vai chegar ao seu destino. A grande movimentação da véspera do Ano Novo deve ser superada com o retorno para casa. A PRF espera movimentação maior nas rodovias, já que muitas pessoas anteciparam a vinda da virada para o litoral antes do Natal. O feriado que cai numa segunda impossibilita aquela tendência, aquela vontade de querer emendar a semana. Então, muitas pessoas vão ter que trabalhar já na terça-feira. Esse retorno vai ser concentrado na segunda, muito possivelmente a partir de meio-dia, 1h da tarde. Então, muita expectativa novamente de filas no caminho de volta. Lentidão, fila, congestionamento e todos os problemas da vinda, talvez até mais acentuados na volta, uma vez que dessa vez os motoristas todos voltam ao mesmo tempo. E o Réveillon de 2024 deve movimentar 3 bilhões de reais na economia da cidade do Rio de Janeiro, o que representa um aumento de 15% em relação à virada de 2022 para 2023. Cerca de 4 milhões de pessoas devem participar da festa. As estimativas são da Prefeitura do Rio. 12 palcos vão ser espalhados por 11 pontos da cidade e mais de 4 milhões de pessoas devem participar da festa. 2 milhões de moradores do Rio e turistas devem tomar as areias de Copacabana, repetindo o número registrado na última virada. O estudo foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, em parceria com o Instituto Fundação João Goulart e a Rio Tour, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. Ainda segundo a Rio Tour, 98% dos turistas estrangeiros, 89% dos turistas nacionais e 88% dos cariocas e moradores da região metropolitana do Rio deram nota acima de 8 para o último Réveillon em Copacabana. A Prefeitura Carioca informou que quase 12 mil servidores públicos municipais estarão envolvidos na realização da festa, sendo quase metade de funcionários da Companhia de Limpeza Urbana da cidade. A queima de fogos terá duração de 12 minutos e, pela primeira vez, uma orquestra vai comandar a trilha sonora no momento da virada de ano. E o Pix News de hoje fica por aqui. E do ano também. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência tem retrospectiva aqui na Pix TV com os fatos que marcaram 2023. O Pix News retorna na terça-feira, ao vivo, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Aproveite bem o fim de semana e um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz e amor. Pix TV é conteúdo todo dia.